Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nessa manhã, amém? A palavra de Deus diz que a palavra do Senhor ela é perfeita. Os caminhos do Senhor, eles são perfeitos para as nossas vidas. E eu entendo que tudo aquilo que a gente precisa para as nossas vidas, nós encontramos resposta na palavra de Deus. Muitas das coisas estão escritas explicitamente, outras coisas estão não nas entrelinhas, mas de maneira implícita e que, associando com outros versículos, nós podemos ter entendimentos claros e respostas claras e direção clara da parte de Deus para as nossas vidas. E ali aprendemos na palavra do Senhor o que é correto e o que não é correto diante dos olhos de Deus, o que traz a aprovação e o que traz a reprovação de Deus. Eu já disse aqui para a igreja que às vezes nós não conhecemos toda a palavra de Deus. Às vezes porque chegamos há pouco tempo na casa de Deus, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas há pouco tempo, e por isso ainda não conhecemos muito da palavra de Deus. Mas às vezes também não conhecemos muito de Deus porque não investimos um tempo de qualidade, um tempo de profundidade. Ficamos na zona de conforto e nesse conforto nós nos deleitamos e avançamos e, consequentemente, sem profundidade, vivendo na superficialidade, pouco nós vamos conhecer do nosso Deus. Mas quem está aqui nessa igreja e participa dos cultos e da escola bíblica dominical, já em algum momento, nesse meu retorno a esta casa, retorno não porque estive perdido, mas porque estive em missão, né? E depois de 2 anos e meio voltei para esta casa. Mas nesse 1 ano e meio você com certeza já escutou eu falar a respeito de 2 versículos que, por vezes, se olharmos para eles ou tirarmos informações deles, serão importantes para que as nossas decisões não sejam erradas, sejam decisões corretas diante de Deus, mesmo que nós não conheçamos toda a palavra de Deus, independente da razão, independente da motivação. E aí vocês já devem ter escutado em 1 Coríntios, quando diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Tem um outro versículo que é parecido com esse, que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E aí, se a gente tira desses 2 versículos 4 perguntas: é lícito? Convém? Edifica? Me traz um domínio positivo? Se a gente responder com sinceridade no coração, em apenas uma dessas perguntas tiver um não, pode ter certeza que isso é uma resposta clara da parte de Deus de que não tem a aprovação do nosso Deus. É lícito? Não precisa nem fazer as outras 3 perguntas. Não é lícito sim, mas convém? Não, então nem precisa fazer as outras 2. Não é lícito, convém, mas edifica? Não, então para, não precisa fazer a última. Não é lícito, convém, edifica sim, mas me traz um domínio, né? Ou um domínio negativo na minha vida, e isso pode deixar de lado uma ação que a gente, ou um pensamento a ser tomado em nossas vidas. Então veja que, de maneira muito clara, mesmo não conhecendo toda a palavra de Deus, Deus sempre nos dá condições de decidirmos corretamente. Sim ou não? Sim. Mas parece que é simples, mas não é. E é interessante que Paulo, certa vez, ele disse: eu sei o que eu não tenho para fazer, mas eu faço. Sim ou não? Sim, não é isso que está escrito na palavra? É. Ou seja,
ele traduz ali em linguagem muito clara a permanente luta entre a carne e o espírito, ou entre o espírito e a carne. E aquele que tivermos que tiver sendo mais alimentado vai prevalecer. Então, se é a carne que é mais alimentada, é ela que vai ser a voz preponderante. Em contrapartida, se é o espírito que é mais alimentado, é ele quem vai prevalecer. E aí, vamos viver perfeitamente? Nunca. Nunca. Mas a frequência e a profundidade dos nossos erros vão se tornar menores. Muitas coisas sabemos que não temos para fazer e fazemos. Sim ou não? Sim. Né? Ou eu estou falando com uma igreja aqui que é perfeita e eu já estou no céu e não sei. Muitas coisas sabemos que devemos fazer, mas nós não fazemos. E hoje eu quero falar de uma coisa que você sabe que não é para fazer, mas não seja hipócrita. Não precisa levantar a mão, não precisa se expor. Mas reconheça se isso não é verdade na sua vida. Já foi, é, e tem cheiro para acontecer na sua vida amanhã se você não vigiar. Eu quero falar sobre corações duros. Corações duros não são apenas de incrédulos. Corações duros, nós vamos ver que os mais duros corações estão dentro das igrejas. E é por isso que eu quero falar nessa manhã sobre a dureza do coração, ou dar um tema mais apropriado para não dar notoriedade, né? Assim como a gente não dá notoriedade ao diabo, eu não quero dar notoriedade à dureza do coração, e sim para se contrapor a isso. Então, a temática da manhã de hoje é combatendo a dureza do coração, porque isso alegra o coração do nosso Deus. Amém? Então, feita essa pequena já e gigantesca introdução, eu quero convidar vocês a abrir a palavra do Senhor em Hebreus. E com essa liberdade eu quero pregar nessa manhã Hebreus, capítulo 3, verso número 7. A partir do verso número 7, eu convido você a estar de pé para a leitura da palavra de Deus. Hebreus, capítulo 3, a partir do verso número 7. Faremos a leitura até o verso número 9, nessa manhã. Bem, entendo que todos que estão em pé já acharam? Bom, ótimo. Só falta a Clarice levantar, mas a Clarice está ali na luta, a Bianca levantou, então está pronto. Vamos lá. Assim diz a palavra de Deus. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Pai, por essa manhã, mais uma vez, Pai, de estarmos na sua casa, na sua presença, e com expectativas grandes de que o Senhor venha trabalhar, Pai, em nossas vidas, em complemento e em continuidade, aquilo que o Senhor já fez no meio dos louvores, Pai. Alegra-nos, Deus, saber que o Senhor é Deus de fidelidade, e o que o Senhor fala, o Senhor cumpre. E quando nós nos achegamos a Ti, verdadeiramente o Senhor se achega a nós. E o Senhor nos dá liberdade para pedir tudo, o que convenha, que seja lícito, que edifica e que traga domínio positivo para as nossas vidas. Por isso, nessa manhã, Pai, tenhas liberdade para trabalhar em nosso meio. Coloca, Deus, as Tuas palavras em minha boca, mais uma vez, da mesma forma como foi, ó Pai, regozijante e alegre a escola bíblica dominical. Que o Senhor, Pai, esteja fazendo da mesma maneira, ou mais intenso, porção dobrada, Deus, para mim e para a igreja. Assim nós oramos e declaramos que nada, nem ninguém, tem poder
nessa manhã, no nome de Jesus, no nome que está acima de todo nome, para impedir, atrapalhar, restringir, causar qualquer tipo, ó Pai, de atropelo àquilo que o Senhor tem para fazer. E eu creio na tua palavra que diz que ela não voltará vazia para a sala do trono da tua graça, sem que cumpra o propósito para o qual o Senhor designou nessa manhã. Assim, Deus, nós oramos e assim nós já agradecemos em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar. A decisão equivocada de Adão e Eva de darem ouvidos à tentação da serpente para que comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, tornou o coração humano impuro, fez dele uma perpétua fábrica de ídolos, repleto de maldade e com uma doença sem cura, e que promoverá muitas mortes, ou morte para uns, promoverá sofrimentos continuados para outros, mas também, acredite, na contramão de tudo isso, proporcionará saúde espiritual para um seleto grupo por conta da maior responsabilidade e melhores posicionamentos diante do pecado, ainda que tenha que conviver com essa doença incurável chamada pecado nos dias em que nós permanecermos nessa terra. E de qualquer forma, desde o jardim do Éden, permanece válido aquilo que certa vez o profeta Jeremias ele diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E complementa dizendo, não somente isso, ele é perverso. Quem o conhecerá? E Jesus, ele endossa, ele confirmou a descrição de Jeremias quando ele disse que o que contamina uma pessoa diante de Deus não é o descumprimento das leis ou de uma lei cerimonial, mas sim a obediência às inclinações malignas alojadas no coração, tais quais ele declarou no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, verso 21 e 22, quando diz: os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, tudo isso, inclinações malignas alojadas no coração da humanidade. Coração. Provérbios, no capítulo 4, verso 23, diz que sobre tudo o que nós devemos guardar o nosso coração, porque do coração procedem as fontes da vida. A orientação da palavra é clara: guarde o seu coração dos perigos das influências externas. Guarde o seu coração dos perigos dos pensamentos internos. Assim também proteja, cuide do que é bom para a sua vida. É o que eu entendo desse versículo, em Provérbios 4, 23. Por sua vez, Provérbios capítulo 15, verso número 13, diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração se abate, ou o espírito se abate. Ou seja, o que esse versículo está dizendo para nós é o seguinte: a beleza, ela não está só do lado de fora, ela não aparece só com cuidados, e no caso de mulheres, varoas com maquiagem, né, ou outras coisas que estão nesse saco, botox e por aí vai, mas também como expressão da alegria do coração. A beleza de um varão
e de uma varoa não está nos cuidados, somente nos cuidados ou na maquiagem que por vezes esconde quem somos verdadeiramente. Mas a verdadeira beleza está exatamente na expressão de alegria do nosso coração. Portanto, igreja, assim como nós somos conhecidos pelos nossos frutos, os seus semblantes, eles nos dão a percepção de como estão os seus corações. Não somos convidados a ser uma fábrica de hipocrisia. Mas o que demonstramos com o nosso semblante é efeito direto daquilo que estamos nutrindo no nosso coração. A palavra de Deus, ela se refere ao coração como o centro da personalidade. Ela se refere ao coração como o âmago de nosso ser, como o reservatório de tudo o que somos. Todas as ações, elas fluem do coração. O que pensamos, o que sentimos e realizamos, emana tudo do coração. E dessa fonte jorra toda a expressão do nosso ser. Seja ela algo bom, seja ela algo ruim, conforme a própria palavra vai nos dizer no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, verso 45, assim: o homem bom, do bom tesouro do coração tira o que é bom, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. As Escrituras também nos dizem que são produtos do coração as atribulações, angústias, os desejos, a alegria. Bem, eu falo isso tudo com base na palavra. Eu falo tudo isso ancorado em referências da palavra de Deus e não em nenhuma escola de psicologia. As Escrituras nos dizem que são produtos do coração atribulações, desejos, alegria, entendimento, pensamentos, raciocínio e, o mais importante de tudo, a fé. E nesse sentido, é fácil entender como um coração endurecido, ele pode entorpecer ou ele pode afetar a capacidade de percepção e compreensão de uma pessoa. E, de fato, a palavra de Deus vai nos mostrar no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versos 17 e 19, nós vemos que os próprios discípulos de Jesus, eles estavam sofrendo desse mal. Os discípulos, eles estavam preocupados com o escasso suprimento de pão, e ficou claro que cada um deles havia esquecido como Jesus havia acabado de alimentar milhares de pessoas com apenas poucos pães. E questionando-os sobre a dureza de seus corações, Jesus, questionando-os acerca da dureza de seus corações, Cristo nos explica as características dessa condição espiritual do coração, como a incapacidade de ver, a incapacidade de entender, a incapacidade de ouvir e a incapacidade de se lembrar. Isso está por trás de um coração endurecido. A incapacidade, é Jesus quem fala, ou nos mostra, melhor dizendo, a incapacidade de ver, a incapacidade de ouvir, de entender e de se lembrar. E quanto a esse último aspecto, lembrança, muitas vezes nós nos esquecemos de como Deus nos abençoou e o que Ele já fez por nós. O povo cruzou o Mar Vermelho e 3 dias se esqueceram do que Deus havia feito diante do maior milagre humano feito por Deus. 3 dias. É assim que é a humanidade.
Como os discípulos, nesse caso, ou os israelitas vagando pelo deserto, quando uma nova calamidade surge em nossas vidas, nossos corações geralmente tendem a ficar cheios de medo e de preocupação. E infelizmente isso simplesmente revela a Deus quão pouca fé temos em suas promessas de cuidar de nós, como foi dito nesse dia de hoje no meio dos louvores, um Deus que está conosco até a consumação do século. Nós precisamos trazer à memória não somente aquilo que Deus graciosamente já proveu para nós em tempos de necessidade, mas também o que Ele nos disse na sua palavra: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Quão importante, igreja, é lembrar, em tempos de reveses ou de decepções na vida, aquilo que Paulo disse para que o nosso coração ele não venha endurecer. E disse Paulo, também, nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação ela produz experiência. A experiência, por sua vez, produz, a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência, por sua vez, produz esperança. E Paulo complementa dizendo, ora, a esperança não confunde. Porque o amor de Deus, ele é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Quando nós falamos de coração duro, o capítulo 3 do livro de Hebreus, esse mesmo livro e esse mesmo capítulo que nós nos debruçamos na leitura dos versos 7 a 9, ele nos dá uma visão ampliada ao qualificá-lo como errante, como perverso, como incrédulo, como um coração rebelde, como um coração desobediente. E a palavra de Deus vai nos dizer, no versículo 13 desse capítulo 3, desse mesmo livro de Hebreus, que a causa da dureza do coração é o engano do pecado. Verso 13, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. A causa da dureza do coração é o engano do pecado. O pecado ele nos seduz tanto para o erro quanto para a confortante conclusão de que espiritualmente falando tudo está bem conosco. Sabe por quê? Porque o método usado pelo pecado é o engano. Ele, o pecado, nos faz acreditar que estamos certos. Ele, o pecado, nos faz acreditar que estamos no caminho correto, independente daquilo que está escrito na palavra de Deus. Ele, o pecado, nos faz acreditar que fazer algo errado uma vez ou só dessa vez não trará qualquer tipo de problema na nossa comunhão com Deus, afinal de contas é uma vez ou só dessa vez. Ele, o pecado, ele nos faz acreditar que não há nada de errado conosco, mas na verdade as pessoas que estão ao nosso redor é que não nos compreendem, não compreendem as motivações presentes em nossos corações. Ele, o pecado, nos faz acreditar que o maior inimigo que temos não é ele, o pecado, e sim determinadas pessoas que nos cercam. Ele, o pecado, nos faz acreditar que, diferente daquilo que a palavra de Deus nos diz na Epístola de Romanos, no capítulo 6, verso 23, o salário do pecado não é a morte.
Tudo isso são grandes mentiras. Mas a verdade é que o pecado nos faz andar na escuridão do engano e ele endurece o nosso coração. Como eu disse há pouco tempo atrás, o coração duro, ele é um coração errante, ele é um coração perverso, ele é um coração incrédulo, ele é um coração rebelde, é um coração desobediente. E o Salmo 95, no verso número 10, ele adiciona outra característica a esse coração duro, que é ser transviado, que quer dizer perdido, desviado, corrompido. Tudo isso são qualificações de um coração duro. A dureza do coração é uma condição espiritual motivada pela recusa em ouvir a voz de Deus e em obedecer a sua palavra, assim como envolve resistência a toda correção, é fruto de teimosia, de falta de arrependimento de Deus, com uma pitada de orgulho e que, consequentemente, impede o fluir da graça e do amor de Deus em nossas vidas. E quão importante é a graça de Deus sobre nossas vidas diariamente. E essa quase definição de dureza de coração, ela poderia ser uma outra leitura daquilo que Provérbios, no capítulo 29, verso 1 diz. O homem que muitas vezes repreendido, presta atenção, o homem, diz a palavra, Provérbios, capítulo 29, verso número 1. O homem que muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado, ou em outras traduções, será destruído de repente, sem que haja cura. Vejam, igreja, primeiro, esse versículo nos diz que a dureza de coração, ela vem como resultado de rejeitar repetidas advertências. Guarda isso. A dureza do coração, ela vem da noite para o dia? Não. Ela vem como resultado de rejeitar, guarda isso, repetidas advertências, de pôr de lado todos os sussurros de verdade que são ministrados ao nosso coração. E depois, esse mesmo versículo nos diz que com o tempo, essa dureza fica impossível de ser curada. É o que a palavra de Deus está dizendo. Sem pôr nem tirar. É o que a Bíblia diz. E aí eu pergunto para a igreja, agora vocês vão entender algo que eu falei há algum tempo atrás. Uma pergunta que eu faço para a igreja. Lembra que eu disse para vocês há pouco tempo de que a dureza no coração vem como resultado de rejeitar repetidas advertências? Estão lembrados? Sim? Então a pergunta que eu faço para vocês. Quais são as pessoas que mais frequentemente ouvem advertências? E aí eu pergunto, são os ímpios? São os ímpios? Não. São os cristãos. Aqueles que se assentam na casa de Deus, ouvindo sermões corretivos, de exortação, de repreensão, de disciplina. Mas a trágica verdade é que, apesar de ouvirem mensagens de exortação, se perpetua algo desde o estabelecimento da igreja primitiva. Ou seja, cristãos que não praticam aquilo que escutam. Recusam-se a permitir a entrada de Deus em certas áreas de suas vidas, e à medida que continuam a ouvir sem dar a devida atenção, começa a estabelecer o endurecimento desse coração.
Não é à toa que a epístola de Tiago vai nos dizer, lá no capítulo 1, verso número 22, o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não apenas ouvintes, vírgula, enganando-vos a vós mesmos. Quem apenas ouve, diz a palavra. Não sou eu, pela experiência que tenho de quase 30 anos caminhando no Evangelho. Não, é a palavra que diz. Aquele que apenas ouve e não pratica, está enganando a si mesmo. Por isso, igreja, talvez não seja um erro afirmar que os corações mais duros desse mundo não estão entre os ímpios, mas sim no meio do povo de Deus. Os corações mais duros sempre foram encontrados ao alcance da voz da pregação ungida pelo Espírito Santo de Deus. E essa dureza, ela dificilmente é encontrada em igrejas frias, em igrejas mortas, em igrejas formais, onde o evangelho ele tem sido corrompido de gerações em gerações ou por gerações, mas ela é sempre encontrada, a dureza no coração, onde uma palavra pura, ela é pregada do altar e ela é rejeitada nos bancos. A palavra de Deus ela é repleta de exemplos, ou melhor, também de péssimos exemplos. Não que haja qualquer erro na palavra, mas a Bíblia mostra coisas certas e coisas erradas. E se estamos falando de coisas erradas, não são bons exemplos para nós. E o antagonismo de não ser bom é ser ruim, péssimo. Então, por isso, péssimos exemplos. Não que foi pessimamente escrita ou pessimamente inserida na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela é repleta de péssimos exemplos de dureza de coração. Saul, Nabal. Falamos recentemente na escola bíblica sobre líderes religiosos da época de Jesus, né? Fariseus, escritas. Mas eu diria que, talvez, salvo engano, o caso mais emblemático, ele seja o de Faraó. O caso mais emblemático de dureza de coração, talvez, na minha avaliação, seja o de Faraó. Mesmo diante de provas incontestes, testemunhando a mão poderosíssima de Deus em ação, ele persistiu em endurecer o seu coração, ele persistiu em recusar, em dar liberdade, em libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Sabe por quê? Porque ele era irrigado com orgulho, com arrogância. E isso não são coisas boas para serem nutridas em nossos corações. E com base nesse desvio comportamental, cabe a lembrança de 2 versículos para frear toda inclinação unilateral do coração, pensando que podemos seguir sozinhos a estrada da vida, ou a nossa carreira espiritual. E aí eu trago à sua memória aquilo que a palavra de Deus vai nos dizer em Provérbios, capítulo 14, verso 12. Presta atenção. Provérbios, capítulo 14, verso 12. Está cheio de gente, muitas pessoas vivendo em conflito com essa palavra. Por quê? Qual é a principal causa da dureza do coração? Como eu disse, no verso 13, o engano do pecado. E Provérbios 14, verso número 12 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos, ou são caminhos de morte.
Deus é muito sábio quando escreve isso. E já escreveu isso há muito tempo atrás. Porque ele sabia que isso era uma realidade do passado, do presente, do futuro. Como eu disse na escola bíblica dominical, é algo atemporal. Não tem uma condicionante. Durante o período X, Y, Z, durante o reinado, o governo de ABC, isso vale. E depois isso deixa de valer. Há caminho que ao homem parece direito, mas a palavra de Deus diz que são caminhos que levam para a morte. Provérbios 16, 18 também diz uma outra coisa importantíssima para nós. A soberba, ela precede a ruína. Por sua vez, a altivez de espírito, o tombo, a queda. E esses dois versículos, eles são importantes na nossa caminhada espiritual para que não se tornem desvios comportamentais como nós vimos em homens na palavra de Deus. Nós já falamos de algumas consequências ou de alguns efeitos colaterais de um coração duro. Até aqui. Acho que a palavra, até o presente momento, ela está rica já em detalhamentos, em descrições, né? Não apenas menções, mas em descrições do que é um coração duro. Mas eu quero destacar, e obviamente que não foi em vão que eu inseri Faraó nessa palavra, né? Mas eu quero destacar 5 características, ancorado no que a palavra de Deus expõe sobre as atitudes, ou os reflexos, ou as reações de Faraó, para nós vigiarmos e, ao mesmo tempo, avaliarmos como está ou é o nosso coração. Eu acho que a igreja sabe muito bem a diferença entre os verbos estar e ser, sim ou não? Sim, mas é bom falar. É bom falar. Certo, Sheila? Sim, né? É bom falar porque aí não paira dúvida, né? Estar denota um período limitado. Ser denota algo que está incorporado em sua vida. Algo de grande dimensão na sua vida. E essas 5 características, elas são importantes para nós vigiarmos e, ao mesmo tempo, avaliarmos como está ou é o nosso coração. Ou seja, se nós estamos diante de um coração duro ou se nós estamos diante de um coração quebrantado e submisso a Deus. E a primeira característica que eu quero dessas 5, e obviamente, como eu já disse, eu não sou psicólogo, né? Eu sou um adorador de Deus e um leitor da palavra de Deus, e me valho da palavra de Deus, com referências na palavra de Deus, para sustentar todos os meus posicionamentos e todas as minhas decisões. Ah, eu acho. Ah, eu penso. Não, eu não acho e eu não penso. Eu vivo o que Deus manda viver e o que Deus fala na sua palavra. A primeira característica que eu quero chamar a sua atenção, obviamente que se estamos falando de Faraó, nós estamos falando do povo no Egito, e estamos falando da saída do povo, né, de Israel do Egito em direção à Terra Prometida, nós estamos falando de que livro na Bíblia? Em igreja. Nós estamos falando de que livro na Bíblia? Graças a Deus, vocês responderam certo. Êxodo. No capítulo 7, verso número 13 e 14, diz assim, apenas ouça. Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés,
O coração de Faraó está obstinado. Ele recusa a deixar ir o povo. Ele recusa deixar ir o povo. Fecha aspas. Essa é a primeira característica de um coração endurecido. Recusa de obedecer ou em obedecer a palavra de Deus. E é por isso que a própria palavra de Deus, ela nos ensina, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, verso número 8, que o Senhor, presta atenção, igreja, que o Senhor, presta atenção porque Deus não nos quer como uma igreja menina. Presta atenção que Deus não nos quer com uma fé morna. Presta atenção que Deus não nos quer com um pé na igreja e outro no mundo. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8, diz o Senhor, que tomará vingança dos que não conhecem a Deus e acreditem, daqueles que também, entre aspas, não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito na palavra de Deus. O Senhor tomará vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o Evangelho de Cristo. Segunda característica. A primeira, eu acho que eu já tinha falado umas 10 vezes, mas falei a 11ª. O coração endurecido resiste em obedecer a Deus. Isso é a coisa mais elementar. Se eu perguntar para a filha da Vanessa, até ela vai saber dizer isso para nós, que hoje está no berçário. Isso é básico. Um coração endurecido resiste em obedecer a Deus. Isso é elementar, esse conhecimento. Mas vamos lá. Segunda característica. Um coração endurecido, ele não se converte mesmo recebendo bênçãos de Deus. Êxodo, avançando no capítulo 8, verso 13 a 15 diz: E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-nas em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Fecha aspas. E esse versículo, essa passagem da Bíblia nos mostra que Faraó, ele estava recebendo alívio da segunda praga, mas ainda assim, diz a própria palavra que o seu coração permanecia duro. Quantos cristãos recebem dádivas de Deus, livramentos de Deus, estão diante do haja de Deus, mas continuam com o coração endurecido, indiferentes à rendição a Deus, não se rendem 100% para Deus. E olha que triste as palavras de Jesus, declaradas em Mateus, no capítulo 13, verso 15. Abre aspas. Porque o coração deste povo está endurecido de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Preste atenção no que está aqui a partir de agora. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Olha que dureza que Jesus está dizendo. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem coração, mas não entendem. Não se rendem, não se convertem. E diz o Senhor, não receberão cura em suas vidas. A Bíblia não é um livro de história, em que a gente estabelece metas, e hoje eu tenho que ler 5.555 palavras. Ela é para ser entendida.
E Deus está dizendo de maneira clara que um coração duro não recebe cura, não tem experiências, não tem profundidade com Deus, comunhão com Deus, relacionamento avivado com Deus. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem coração, mas não entende. Quantas pessoas dentro das igrejas ouvem e não entendem nada. Em casa leem e não entendem nada. É o que a palavra de Deus diz. É Jesus quem está dizendo. Frutos ou reações ou efeitos colaterais no mundo espiritual daquilo que é proporcionado em corações duros. Terceira característica, vamos guardando aí, um coração duro resiste em obedecer a Deus, um coração endurecido não se converte mesmo recebendo bênçãos de Deus. Terceira característica, um coração endurecido não reconhece o mover de Deus em sua vida. Um coração endurecido não reconhece o mover de Deus em sua vida. Êxodo, no capítulo 8. Verso 19 diz assim, abre aspas, então, disseram os magos a Faraó, presta atenção em quem disse, vou repetir, disseram os magos a Faraó, 2 pontos, isto é o dedo de Deus, presta atenção, hein? Olha quem disse, os magos disseram para Faraó, isto é o dedo de Deus. E continua a palavra dizendo assim, porém, o coração de Faraó se endureceu. Por isso é que eu reputo como o caso mais emblemático de um coração duro. Olha só, você vê versículo atrás de versículo e você vê que não amolece. A Bíblia acaba de dizer, porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu. Tem ouvidos, mas não ouviu, como o Senhor tinha dito. Irmãos, incrível. Depois da terceira praga dos piolhos, até os magos, até os sábios reconheceram a mão de Deus sobre Faraó, mas ele não reconheceu ou não quis reconhecer. Nós precisamos ter cuidado, porque o mesmo pode estar acontecendo conosco. Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 52 diz, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Pergunta que eu faço para a igreja, de quem a Bíblia estava falando nesse versículo? Vou repetir, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o coração deles estava endurecido. Pergunta que eu faço para a igreja, de quem a palavra do Senhor está falando? Isso aí, igreja, corretamente. Está falando dos 12 discípulos que estavam muito perto de Jesus. Mesmo andando com Jesus, não reconheceram o mover de Deus, não reconheceram aquilo que Jesus já havia feito diante dos seus olhos. E isso me fez lembrar outra situação parecida, por envolver os mesmos discípulos que acompanhavam Jesus de perto todos os dias, quando Jesus ele disse a Pedro o seguinte, Pedro, tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Irmãos, eu estou falando dos discípulos. Eu estou falando de homens que ficaram cheirando Jesus 3 anos, vendo tudo o que falava e como agia. Primeiro não entenderam
ou não se lembraram do que Jesus fez? E já próximo da crucificação, isso não foi com 3 minutos, isso não foi com 3 horas, isso não foi com 3 meses. Mas depois de 3 anos, Jesus diz isso a Pedro. 3 anos, lado a lado. E Jesus diz: tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Isso soa estranho. Não para mim, que entendo a profundidade do verbo converter, que entendo a profundidade do que é um batismo. Isso soa estranho, talvez, para os pseudo-crentes. Os pseudo-crentes, isso soa estranho. Como? Como Jesus dizer que depois de 3 anos ainda não havia conversão? E isso é uma boa mensagem para nós, né? Isso é uma boa mensagem para nós, porque muitos acham que levantar a mão e aceitar Jesus já é o suficiente. E aí vivem uma vida irresponsável. O sacrifício é aquele de, não, eu vou aditar algo na minha vida. Mas o que é a minha vida espiritual? É nada. Então eu vou aditar 5 minutos de oração. E não entendem a responsabilidade do que é um sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus, e do que é viver com temor e tremor a salvação. E por isso, são homens e mulheres com repetidos erros, pecados, ignorâncias, meninices espirituais sendo vividas, porque verdadeiramente não se converteram. Isso não é um saco de facilidades para nós. Pega lá tua salvação. Não foi assim que Jesus viveu o plano da redenção de Deus? O que ele sofreu em nosso favor? E às vezes ficamos com tantos questionamentos, mimimis, meninices, com tantas indiferenças, resistências, bloqueios. E não entendemos o que é de fato se converter. E aí vocês vão falar assim, não, mas você é Caxias, né? Você é militar. Sim, eu sou. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu tenho noção que depois de 35 anos na vida militar, é mais fácil determinados valores entrar na minha vida do que em outros. Por exemplo, a obediência. É um que entra facilmente. Até porque conheço a palavra. E a palavra de Deus diz que aquilo que eu quero que seja feito comigo, eu devo fazer. Então, se eu espero a obediência dos meus subordinados, eu preciso ser obediente às minhas autoridades. Sim ou não? É fácil. Ou a gente vive brincando com Deus no mundo de hipocrisia e fantasia, ou a gente se converte e mergulha num relacionamento de profundidade e qualidade. Sai da zona de conforto para mergulhar num relacionamento que Deus requer de nós. Quantas pessoas dentro dessa igreja e em outras ainda não experimentaram uma plena conversão em suas vidas? E isso não se trata de julgamento, mas de uma constatação visível a todos os olhos, nossos olhos, os olhos de Deus e os olhos do diabo e da sua trupe. Diante de todos os olhos, são pessoas que possuem uma fé de esfera limitada, porque reduzem Deus ao mero posto de doador e o Evangelho a uma busca desenfreada de bênçãos, prosperidade e vitória. E assim, cadê a conversão? Não tem. Valorizem ou mergulhem naquilo que Jesus disse a Pedro. Pedro, tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Entendo a profundidade
que Deus nos chama a viver como conversão, porque quando nós nos convertemos, muitas coisas deixam de existir. E uma delas é a soberba, o orgulho, o coração duro. Porque Deus diz que tudo se faz novo. Eu nasci com um pavio curto. Ok, nasceu errado. Mas não quer dizer que tenha que morrer errado. Se a palavra de Deus diz, eis que faço nova todas as coisas, ou Deus é mentiroso, ou não houve conversão. É simples assim. Isto aqui não é só para portar, não no meu caso, né? Cabelo, mas é para pensarmos, refletirmos no que a palavra de Deus está dizendo para nós. Ou Deus é mentiroso, ou somos nós que ainda não liberamos uma área de nossas vidas para Deus ser de fato o Senhor. Queremos a porção salvador, mas Deus também quer que a gente entregue a porção da vida para Ele ser Senhor de todas as áreas de nossa vida. Bem? Quarta característica. Um coração endurecido, ele permanece duro mesmo em meio ao sofrimento. Êxodo, capítulo 9, verso 35 diz: E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Amados, é realmente incrível. Mesmo depois de 7 pragas, aí aqui já demos um salto, da terceira para a 7ª. Sangue, rãs, piolhos, moscas, peste nos animais, úlceras, chuva de pedras, Faraó, ele continua com o seu coração endurecido. Vou repetir. E assim Faraó, de coração endurecido. Ou seja, veja que nada mudava esse coração. E existem pessoas que optam por viver assim. Vivem uma vida de sofrimento, de privações, mas não cedem a Deus. Não se rendem a Deus. E, consequentemente, pelo princípio revelado na palavra em Gálatas, no capítulo 6, verso 7. Qual é esse princípio? Aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. Com base nesse princípio, colhem transtornos espirituais, conflitos internos, conflitos emocionais, e assim como problemas interpessoais e desordens sociais, ou seja, comportamentos não condizentes no meio em que ele vive, ou ela vive. A quinta característica é que um coração endurecido, ele não reconhece o caos que está vivendo. Um coração endurecido não reconhece o caos em que está vivendo. E falo isso com base na palavra. Em qual livro? Êxodo, capítulo, estamos avançando, 10, que diz assim: Então, os oficiais de Faraó lhe disseram: Até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Olha o questionamento que eles fazem para Faraó. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Um coração endurecido não reconhece o caos que está vivendo. Esse versículo deixa claro para nós que os servos de Faraó, eles reconheciam o estado de miséria de Faraó e do Egito, mas o Faraó, ele não reconhecia. E o mesmo acontece com um cristão que tem um coração endurecido, que está vivendo um caos espiritual, mas não reconhece aquilo que está vivendo. Sabe por quê? Aquilo que eu disse anteriormente. O pecado, ele cria enganos e ambientes fictícios. E, consequentemente, ele chama o mal de bem, dando falsas aparências às coisas para nos manter cativos, presos, oprimidos. Essas 5 características nos mostram que quando o coração de uma pessoa
ele está endurecido, ela perde a capacidade de ser sensível e, ao mesmo tempo, ser tratável. E, consequentemente, facilmente se torna uma pessoa obstinada, presunçosa, arrogante, amarga, desconfiada, desmotivada, incrédula. E é por isso que o texto de Hebreus, ele nos adverte, não nessa leitura que fizemos apenas uma, mas o livro de Hebreus nos adverte por 3 vezes. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, se ouvirdes o Senhor falando ao seu coração, não o endureça. É hoje, não é amanhã. Hoje, se você ouvir o Senhor falando claramente ao seu coração, incomodando você, não deixe para amanhã o que você tem para fazer no dia que se chama hoje, no tempo que se chama agora. Não endureça, não permaneça com o coração endurecido. E qual é o antídoto para esse problema no coração? Qual é o antídoto para esse problema no coração? Eu diria que, em primeiro lugar, nós temos que reconhecer o efeito que essa enfermidade espiritual tem sobre nós. E Deus, ele nos ajudará a ver a condição do nosso coração. Sabe como e quando? Quando nós lhe pedirmos algo como certa vez o salmista fez. E ele abriu a sua boca e disse, lá no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Mais ainda, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Deus, ele pode curar qualquer coração. Deus pode curar qualquer coração, vírgula, quando ele reconhece a desobediência e ele se arrepende dos seus pecados. E o verdadeiro arrependimento não é aquele que se produz apenas com lágrimas, mas é aquele que se manifesta numa vida transformada. Depois de nos arrependermos de nossos pecados, eu diria que os corações endurecidos começam a ser curados quando nós estudamos a palavra de Deus. O salmo mais longo da Bíblia, Salmo 119, isso aí. Ele diz a partir do verso número 9 o seguinte: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? De que maneira poderá o homem guardar puro o seu coração? De que maneira poderá a mulher guardar puro o seu coração? E a palavra de Deus vai dizer para nós, observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. A Bíblia, ela é o nosso manual para a vida. Sabe por quê? Porque ela é um instrumento de Deus, inspirada por Deus, útil para o ensino, útil para a repreensão, útil para a correção, útil para qualquer tipo, para toda educação na justiça. E se nós quisermos viver a vida intensamente, como Deus planejou, nós precisamos ler, estudar, meditar e obedecer à palavra de Deus, que não apenas mantém o nosso coração num estado não de letargia, mas num estado de quebrantamento, mas também vai nos permitir ser abençoados em tudo o que fizermos, sermos bem-aventurados em tudo aquilo
que nós realizarmos. Afinal de contas, se quiserdes e me ouvirdes, diz o Senhor, comereis o melhor dessa terra. Caminhando para o fim dessa palavra. Salmo 34, verso 18, diz: perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Salmo 51, verso 17, diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, Deus. Não é difícil concluir que longe estará o Senhor daqueles que têm um coração duro. Porque o coração duro, ele gera rebelião. Um coração duro, ele não é sensível à vontade de Deus, à voz de Deus, ao querer de Deus. Um coração duro, ele não está apto a corresponder a Deus. Isso afeta o relacionamento vertical com Deus, afeta o relacionamento horizontal com os irmãos, com a família, com as pessoas. E é por isso que ele gera o coração duro, segundo o Evangelho de Marcos, no capítulo 3, verso 5. Indignação, tristeza ao coração de Deus. Deus, ele não está interessado em suas justificativas. Sabe por quê? Porque ele continua sendo Deus que sonda e te conhece por inteiro. Ele não precisa das tuas justificativas, porque ele já o sabe. Antes que a palavra saia da tua boca, ele já sabe o que você tem para dizer. Mas ele está interessado, sim, na sua atitude, no seu verdadeiro arrependimento, na sua sincera conversão, no seu processo contínuo e crescente de santificação. Isaías, no capítulo 66, verso 2, diz que Deus abençoará os humildes de coração e os que tremem diante da sua palavra. Seja o seu pedido ao Senhor nessa manhã ousado e idêntico ao do homem segundo o coração de Deus, quando ele reconheceu a sua condição pecaminosa e ele diz: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Sabe por quê? Porque se você pedir com humildade, com sinceridade, com fé, esteja certo de que você receberá, de que Deus proverá exatamente da mesma maneira como Davi orou e Deus se manifestou na vida dele. Mas precisa ser algo humilde, sincero e com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Os sinais acompanharão tão somente aqueles que creem, que têm fé no haja de Deus em nossas vidas. Nessa manhã, você tem liberdade para que o seu pedido, mesmo sendo ousado, ele encontre os ouvidos de Deus para prover sobre a sua vida. Assim foi Moisés. Senhor, ele foi ousado. Senhor, se o Senhor não disser uma palavra, eu não saio deste lugar. E Deus disse a ele: fique em paz, Moisés, eu sou contigo e eu irei contigo. Deus se agrada de homens e mulheres que com ousadia
não é com arrogância. São coisas distintas, mas com ousadia clamam ao Senhor aquilo que verdadeiramente querem para as suas vidas. É por isso que a palavra de Deus vai dizer para nós: nada tendes, porque não pedem ou pedem mal. E isso está aflorado em muitas vidas que não recebem mais de Deus porque não têm um tempo de qualidade com Deus. A cabeça está a mil, pensando em tantas coisas. Tantas são as prioridades na sua vida. E aquele versículo que diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, ele não é verdade em sua vida. Mas quão bom é quando nós estamos na casa de Deus e Deus fala conosco por meio da sua palavra. E Ele nos confronta, ou Ele abre os nossos olhos para entender que determinadas coisas continuam à nossa disposição e que nós precisamos tomar posse para que se torne realidade em nossas vidas. E nessa manhã, eu e você, nós temos legitimidade de fazer o mesmo pedido de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, para que o fruto do Espírito esteja evidente em nossas vidas e não um coração duro que desagrada o teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Convido você a estar de pé. O fato de eu não te convidar a vir ao altar não é um convite para você dormir em pé e nem para ficar na passividade diante de um Deus que você não vê, mas Ele se faz presente, porque Deus não é mentiroso. Ele diz que quando 2 ou mais estão reunidos em nome dEle, Ele se faz presente. E Ele está presente. E se Deus está presente, nós não podemos desperdiçar como Marta essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo para sermos tratados, sermos avivados. Mas como eu disse para a igreja, Deus ele vai buscar lá no nosso coração a sinceridade, a humildade e a fé. E se ele vê esses 3 elementos, você pode ter certeza, porque também é promessa na palavra de Deus. Tudo o que pedirmos, nós receberemos da parte de Deus. No tempo dele. Não que seja agora, mas no tempo dele nós iremos receber. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender do que está escrito na sua palavra. Feche os seus olhos nessa manhã. Certamente, a palavra de Deus ela ecoou no seu coração nessa manhã. E o melhor é quando nós não deixamos para amanhã aquilo que nós somos chamados a fazer no dia de hoje, no tempo que se chama agora. Porque a voz interior, os colegas do mundo e o diabo, suas vozes vão trabalhar incansavelmente para que isso não se torne realidade em nossas vidas. Senhor Deus e Pai, nessa manhã te damos graças, ó Pai, pela oportunidade de estar na sua casa e mais uma vez sermos irrigados com a tua palavra que tem poder para transformar nossas vidas, para mudar, Pai, o semblante dos nossos rostos como um reflexo e consequência daquilo que nutrimos no nosso coração. E te damos, Pai, liberdade nessa manhã para trabalhar em nossas vidas, porque
Entendemos, ó Pai, que ainda não alcançamos tudo aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas. Precisamos ser humildes em reconhecer, por mais que já tenhamos vivido muitas coisas diante do Senhor, nós ainda não alcançamos o plano perfeito que o Senhor tem para as nossas vidas, mas nós entendemos que o seu caminho é perfeito, o seu plano é perfeito e a sua vontade é perfeita em nossas vidas. Por isso, Pai, nessa manhã, mais uma vez, continua trabalhando, Pai, em nossas vidas, quebrantando, Deus, os nossos corações, para que essa palavra, Pai, encontre mais do que morada, ela venha frutificar em nossos corações, porque a Tua palavra diz que somos conhecidos pelos nossos frutos, e que os nossos frutos sejam coerentes com aquilo que os nossos ouvidos têm ouvido da Tua parte, na Tua palavra. Pai, te damos liberdade, Pai, para trabalhar, mexer em nossas estruturas, porque confiamos em Ti, esperamos todas as coisas no Senhor, Pai. Nós confiamos em Ti e nós esperamos todas as coisas no Senhor, Pai. Cala, Deus, a nossa voz interior. Assim como Paulo, Pai, nós sabemos muitas coisas que são erradas, mas nós fazemos nas nossas vidas. Ajuda-nos, Deus, a diminuir essa distância entre a teoria e a prática, para que nós não estejamos, como a epístola de Tiago diz, nos enganando a nós mesmos por não sermos praticantes da Tua palavra, Pai. Eu creio, Deus, que quando o Teu Espírito entra em nós, tudo se faz novo. Ajuda-nos, Deus, a mortificar a carne, as obras da carne, para que possam, Deus, florescer e, ó Pai, serem reluzentes o fruto do Espírito, Deus, em nossas vidas, ó Pai. Arranca de nós o coração duro, arranca de nós o pavio curto, arranca de nós, Senhor, comportamentos, ó Pai, ansiosos, desesperados, tudo aquilo, Deus, que não procede de fé e é pecado, conforme a Tua própria palavra diz. Pai, Tu tens liberdade nessa manhã para trabalhar em nossas vidas. Sacode, Deus, a Tua igreja, desperta, Deus, a Tua igreja, abre os seus olhos, Pai, aviva, Senhor, a Tua obra em nossas vidas, ó Pai, porque queremos, Deus, nutrir e viver coisas maiores do que os nossos olhos têm visto, os nossos ouvidos têm ouvido. Nós cremos naquela palavra que diz que nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, Pai. E nós queremos entrar na profundidade desse mistério, nós queremos entrar na profundidade daquilo que foi nutrido no primeiro tempo, quando a Tua glória encheu e invadiu a igreja, e alcançou toda a igreja, Pai. E é isso que buscamos, Pai, a unidade dessa igreja, para que muito mais do que parte da igreja, a igreja como um todo, Pai, possa viver, ó Pai, um novo tempo, uma nova história, porque é o Senhor que tem o domínio da nossa história, é o Senhor quem constrói os capítulos, o início e o fim de cada capítulo em nossas vidas, Pai. Nós somos gratos, Deus, porque a despeito de toda a sua majestade e senhorio, o Senhor continua falando conosco, o Senhor continua derramando a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor a cada dia em nossas vidas, Deus, para não sermos consumidos pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões e pelas nossas iniquidades, Pai. Abre, Deus, os nossos olhos, o nosso coração, Deus. Tira, Deus, a pressa dos nossos pés, para não estarmos, Deus, nem à direita, nem à esquerda, no centro da Tua vontade, porque ela é boa, agradável e perfeita, Pai, para as nossas vidas, Pai. Aleluia. Glória, 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 glórias a Ti, Deus. Aleluia. Louvado seja, Deus, o Teu santo nome, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pelo Teu ágio, Pai. Obrigado, porque o Senhor é Deus que nos surpreende. O Senhor não é Deus de mesmice. O Senhor é Deus de coisas novas. E nos alegramos, Deus, de estar na Sua casa e sentir, Pai, a Sua presença em nossas vidas. Glórias a Ti. Me conhece
Enche minha fé em mim, se ache só de mim, então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me.